Muito bom dia aos nossos telespectadores. Hoje a nossa conversa será com o senhor Francisco Jaime, um dos políticos do MPLA, muito contestado aqui na província da Huila, que apresentou várias denúncias sobre a gestão do antigo governador e também aquilo que está sendo a gestão do atual governador. É conhecido por muitos como um grande fiscalizador desta circunscrição, neste caso a terra de Cristo Rei. Senhor Jaime, nós queremos agradecer a oportunidade de tê-lo aqui para então nos ajudar aqui a esclarecer alguns detalhes. Claro que nós temos acompanhado muitas denúncias que o senhor tem efetuado, mas como o senhor se sente? Se sente uma pessoa perseguida? Se sente uma pessoa insegura? Como se sente realmente? Muito obrigado. Para dizer que, na verdade, sou uma pessoa neste momento insegura, porque na verdade estou sendo perseguido mas de uma forma muito violenta, em que tudo que pretende-se nesse momento é me assassinar, ou então, caso não, nesse momento estão com essa questão de vergonha de me assassinar também, porque acham que já muita gente está atento, que mesmo a comunidade internacional também já está atenta. Então, nesse sentido, agora estão a lutar para ver se conseguem me incriminar de forma forjada, que é para me pôr na cadeia. Só para ter uma ideia, neste momento, eu fui exonerado no dia 19 de setembro, era administrador do bairro Quaua, cá no município de Lubango. Então, logo eu fui exonerado, nasceram logo 3 processos, que tanto andei atrás desses processos, os processos estavam mortos e contra a minha pessoa. Esses processos envolvem um procurador da República contra a minha pessoa. Depois nasce um outro processo onde envolve a Sua Excelência, senhor governador, vice-governador provincial da Huila, Hélio de Almeida. Nasce um outro processo que também contra mim, que também foi levantado por um juiz, Dr. Lisandro Cabral, também que é da Sala Civil da América, da Sala Civil do Tribunal da Comarca do Lubango. O que eles alegam? E depois deixa acabar ainda. E o outro, são os mais pesados, porque tem outros. E o último pesado, também outra acusação que pesa sobre a minha pessoa, que é quem também faz a queixa contra mim é Sua Excelência, senhor governador provincial atual, que é o engenheiro Nuno Bernabé Mahapidala. Perguntou bem o que é que eles alegam. Em todos os casos alegam que existe calúnia, difamação, calúnia, injúria e denúncia caluniosa. São todos atos que, junto à PGR, as órgãos de justiça, eu consegui dar elementos suficientes de que eu não injuriei ninguém, não caluniei ninguém e tampouco fiz uma denúncia caluniosa. Mas, em função disto, é para dizer que a justiça na Huila foi capturada pelos políticos, onde a procuradora provincial, nesse caso que é a titular, doutora Selma Silva, ela neste momento é marioneta dos políticos. Então dali é que ela está a fazer tudo por tudo para ver onde é que pode encontrar uma falha para mim, colocar na prisão. E isto tivemos essa questão do acesso muito mais através em função da procuradora junto ao SIC Huila, que alguns processos ao caírem para lá, em toda forma para encontrar e para ver se me incrimina, disse que a chefe sabe de antemão que esses são casos cíveis, mas como é que ela acha que tem que considerar isso como caso criminal? Então não era caso dela enviar para a área criminal, mas para a área civil, se fosse o caso das pessoas que estavam a me acusar. E depois também constatei que, na verdade, a todo custo que pretende isto, também constatei quando eu estava a ser ouvido no caso da Sua Excelência governador, onde tinha 2 procuradores, mas um dos procuradores notava-se totalmente que já estava instruído,
que tinha que complicar, em vez deles sabendo que a denúncia é bem-vindo para eles e eles tentarem apurar, estava a complicar bastante, que até queria saber minha advogada se éramos parentes, como é que nós nos conhecemos. É estranho. Até o meu primo, minha irmã, meu pai pode ser meu advogado, não tinha que saber isso. E a posteriori via, conforme discutimos por muito ao longo da audiência, que dava a entender, logo dei conta que é uma questão manipulada politicamente. Mas para dizer que isso tudo está acontecendo por uma falha da pessoa, uma das pessoas que eu mais gosto em Angola, que é o nosso presidente João Manuel Gonçalo Lourenço. Por que razão? Ele falhou porque o combate à corrupção foi identificado pelo presidente José Eduardo Santos em 1998 ou 99, em que ele dizia que Angola tinha 2 grandes problemas que enfermava a vida das pessoas, das populações, ou que desgraçava a vida do povo angolano, que era o conflito armado e a corrupção. Ele disse que o primeiro era o conflito armado e o segundo era a corrupção. E é assim que nos 2 males, em 2002, ele conseguiu vencer um deles, que é o conflito armado, terminou com a guerra. E continuou aquilo que ele viu como segunda causa da desgraça do povo angolano, que é a corrupção. Em minha forma de particular, só na altura a Sua Excelência, Sr. Presidente José Eduardo Santos, identificou mais os problemas, inverteu a pirâmide. O maior problema que tínhamos era a corrupção e o segundo é que era a guerra. Porque a guerra só durou porque havia indivíduos que estavam a admitir a corrupção. Sem a corrupção a guerra não podia durar 27 anos, ou seja, quase 30 anos. Então, é assim que ele, de 2002 para 2017, foi lutando com a segunda causa que desgraçava o povo angolano, que é a corrupção. E acabou este mal por derrotá-lo. Não ele que derrotou esse mal. Por isso é que ele tinha muita dificuldade de encontrar quem é que vai me substituir para combater esse mal. Então é assim que encontrou o presidente João Manuel Gonçalo Lourenço. Infelizmente, a Associação Governador João Manuel Gonçalo Lourenço cometeu erro. E eu fui chamando muita atenção nisto, até que já fui julgado em 2020 por ele chamar de dizer que o presidente João Lourenço estava errado e que estava a nos usar numa situação errada. E disseram que eu falei respeito ao presidente João Manuel. Qual era o teu parecer? Não percebi. Qual era o teu parecer? O meu parecer é que o camarada presidente João Manuel Gonçalo Lourenço estava a agir muito mal contra o combate à corrupção e nós nos entregamos de corpo e arma e estávamos a sofrer com isto. Então é assim que eu via, que eu dizia que parece que não estava interessado a combater a corrupção, mas sim perseguir algumas pessoas, que no caso praticamente os parentes do presidente José Eduardo Santos e aqueles que eram próximos a ele. E eu vou dizer por que nós estamos a sofrer. Não estou a dizer que isso estou a afirmar, estou a dizer que demonstrava. Mas para ser sincero, quando eu digo que ele falhou, o presidente João Manuel Gonçalo Lourenço falhou porque tinha que fazer a leitura do passado do seu antecessor. Não podia só olhar que José Eduardo Santos foi fraco e que não quis combater a corrupção. Não é bem verdade. Havia ferramentas que realmente ele já não poderia utilizar porque derrotaram o presidente José Eduardo Santos ao combater a corrupção. Quais são as ferramentas principais? São 2. A primeira é o ordenamento jurídico angolano. Em vez de desencorajar as pessoas, terem medo de roubarem ou de se envolverem em corrupção, ao contrário, desencoraja. Encoraja. Então, o ordenamento era um dos instrumentos que ele tinha que destruir. O presidente João Manuel Gonçalo Lourenço, a primeira coisa que ele devia fazer era queimar aquele ordenamento. E ele tinha que buscar um ordenamento em que deveria ter leis que até seriam pior que a própria morte. As pessoas pedem muito a morte. A morte não é muito mais perigosa que o sofrimento. Não sei se está me entendendo. O sofrimento supera a morte. Porque quando eu estou a sofrer demais, eu peço a morte. Então, quer dizer, devemos ter leis mais rigorosas que a própria morte. Então, com isto era para dizer, número 1, que é a primeira ferramenta que ele falhou. A segunda ferramenta que o nosso presidente João Manuel Gonçalo Lourenço falhou era de utilizar nós próprios, novamente, que estávamos já na era do presidente José Eduardo Santos. O mal está no nosso sangue, nós que somos militantes do MPLA. Então, não poderia dizer que vou combater o mal com as pessoas que estão envolvidas no próprio escândalo da corrupção, que somos nós os militantes. Muitos já foram dirigentes. Exatamente, de José Eduardo Santos. É o caso, por exemplo, do nosso governador o provincial, nesse momento, naquela época já era dirigente, já era vice-governador. Então significa dizer, ao pegar as mesmas peças, as mesmas ferramentas, não é possível combater, porque eles só estavam à espera do momento como podiam lhe distrair. E outro caso que eu gostaria de falar aqui, deixar muito bem aberto, e é aqui onde praticamente muitos dirigentes falham e o nosso presidente João Lourenço falhou, é o seguinte: há uma máxima que muita gente ignora, que diz o seguinte, e esse é para todos os níveis da vida: não ande
com pessoa que tem objetivos diferentes que os seus. Está a perceber essa mensagem, senhor jornalista? Então, isso é para dizer o quê? Em outras palavras. O presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, ele nem 1% tem das pessoas que querem seguir o caminho que ele quer seguir. Pelo menos 1% chega. Por que afirma isso? Afirmo isso por causa de quê? Porque as pessoas não querem, ou seja, assim, não querem que sobreviva, quer dizer, ou seja, elas não estão nem ali com o combate aos males, porque elas sobrevivem desses males. Então, significa dizer, as pessoas pela qual ele deveria contar, que para esses males, deveria ser o seguinte, em função dele, deveria ter aberto um gabinete na presidência, que a função era de descoberta, quer dizer, olheiro, tipo no desporto, né? Que é olheiro para ver, que é mais ou menos para saber, por exemplo, o talento de um jogador e depois vir para a equipa. É a mesma situação. Não deveria dar responsabilidade de nomeações no partido. Ele deveria dar essa responsabilidade a um gabinete que ele deveria ter criado. E esse gabinete, no mínimo, até deveria ser mais ou menos gerido, no mínimo dos mínimos, pela sua excelência, o general Fernando Garcia Miala. E por quê? Porque ele também é vítima do mesmo sistema. Tanto quanto também o nosso presidente também foi vítima, que ficou quase uma década no deserto. Então ele tinha que saber que ele está ali, não há ninguém que está com ele. É uma falsa, é uma hipocrisia. Porque se houvesse, quando ele diz vamos fazer, se deviam fazer. Não podíamos ver agora conforme o surto da corrupção está. Então é ali, por exemplo, eu sei que quer fazer uma pergunta. Na prática, indivíduos como eu, Francisco Rodrigues Jaime, Isaac Francisco Maria dos Anjos, Rui Falcão, o próprio nosso presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, não foram feitos para serem líderes, mas sim para proteger o líder. Porque quando você é líder, só se você tiver também pessoas no teu mosquiteiro, tiver indivíduos como eu, ali você consegue governar. Do contrário, é tudo uma falsa. E acabas por ser derrotado. E nesse momento que eu estou a falar para vocês, o nosso presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, lhe falta praticamente 2 anos, será considerado, depois dele terminar o seu mandato em 2027, o pior presidente que o Angola já testemunhou. E, quiçá, também poderá ser considerado como o pior presidente da região da SADC. Não é porque ele é mau, porque realmente ele utilizou as mesmas ferramentas que derrotaram o presidente anterior. Quer dizer, não conseguiu de fazer o estudo daquilo que é a política interna. Exatamente. Ele achou que aquela questão de, por exemplo, né, isso é próprio dele, também você tem me visto, por exemplo, a minha frontalidade que eu tenho, é a mesma frontalidade que o nosso presidente tem, é a mesma frontalidade, por exemplo, que você apanha no camarada Rui Falcão, é a mesma frontalidade que você apanha no camarada Isaac dos Anjos. Não basta a intenção. A intenção não é o poder. Tu tens que ter instrumentos, tens que ter elementos. É mais ou menos dizer assim, eu quero ir para a frente do combate. Não basta você ser bom. Você tem que ter, por exemplo, instrumentos que é avançado tecnologicamente, por exemplo, dizer que hoje você tem que usar drone, hoje você tem que usar outra questão. Hoje a guerra é mais praticamente de forma não arcaica como antes, isso que é só disparar. Então significa a mesma coisa. Ir para esse conflito que é tão difícil, que é o pior mal que existe no planeta Terra, é a corrupção. Então significa dizer, os elementos que teve na mão para combater são totalmente rudimentares. E isto vai acabar por prejudicar a sua imagem e tudo. E aliás, mais grave, não é este. Se tu veres que eu vou então a me rejeitar, o presidente deveria não ficar distraído. Estás a entender? Eles estão a procurar toda forma de me matar, me meter na cadeia. Este é sintoma de conforme vou fazer o presidente João Lourenço. O camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço vai ser pior que o presidente José Eduardo Santos. O senhor suspeita que ele também poderá ser perseguido? Não, esse é perseguido. Ele já é perseguido. Mesmo essa falsa desse golpe de Estado que ali está a falar, o golpe existe. Mas esse golpe não é aqueles do jovem que estava a falar de 60 engenhos. Não é a UNITA, não. São as pessoas que estão próximo dele. E algumas pessoas estão dentro da presença, outras estão aqui. Vou tentar desvendar como é que isso está. E então, é para dizer que o golpe existe. Aqui, agora o momento pode existir. Agora, possa ser que ele pode se livrar, porque nesse momento voltou a depositar confiança no general Garcia Miala.
Bem, estamos de volta. Tivemos uma falha técnica, mas é uma questão que não irá de se repetir. Nós vamos voltar a dar a palavra ao senhor Francisco Jaime. Bem, conforme estava aqui a dizer a questão da perseguição à família, a futura perseguição à família e a João Lourenço. Exatamente, é o que eu estava a dizer que neste momento, por exemplo, acredito muito que a ministra das Finanças, ao tentar já ir buscar até a própria filha do camarada presidente João Gonçalo Lourenço a ir para Bolívar, em função de confiança, porque aquilo que está a passar lá dentro é uma questão de abuso. Quer dizer, as pessoas perderam o medo da justiça. Não é porque perderam, é porque a justiça está capturada pelos esses indivíduos que somos nós, que dentro do que eu estava que nós fomos buscar, que o presidente tentou depositar confiança dizendo que podia continuar com ele para combater a corrupção. Só para dizer o seguinte, quando eu estou a falar do golpe de Estado, é o seguinte, você imagina que o nosso presidente há dias disse assim, que com 2 bilhões de dólares norte-americanos, que foram recuperados nos bancos da Inglaterra, pôde construir escolas, hospitais e outras infraestruturas de grande gabarito nos municípios. No projeto do PIMI. E tu imagina uma coisa, que já foram pagos. Tu imagina abusarem mesmo da barba da seu presidente da República, dizendo que você não nos dá medo. Depois de serem pagos até 2022, até aqui os mesmos projetos continuam a ser colocados nos orçamentos como obras virgens. Como é possível que isso passe? Significa dizer que existe máfia dos governadores provinciais, isso daí do 18 até há pouco tempo. Todas as províncias estão a fazer isso. Existe, significa dizer, máfia dentro das finanças. O COS não vai conseguir, a doutora Vera Davis, e vou chegar na questão das mulheres. Existe máfia nas finanças, existe máfia no doutor Massano, existe máfia no setor econômico, no pessoal do setor econômico do presidente da República, existe máfia dentro do Tribunal de Contas e máfia na especialidade do setor econômico na Assembleia Nacional. É uma questão de máfia, crimes organizados, onde os governadores estão por dentro. Então, tu imagina, se isto existe, e eles agora estão a ficar poderosos em dinheiro, tão endinheirados, porque nesse momento, pelo menos eu digo que os cálculos que eu tento fazer de desconfiança, os bilhões nesse momento roubado só pode estar acima de 6 bilhões de dólares norte-americanos, nesse momento, não é abaixo. É uma questão de depois de nós tentarmos equacionar, se o presidente diz que são 2 bilhões que ele colocou, olhando para os 3 anos depois de 2022, nós já estamos a falar de 6 bilhões de dólares. Agora, o outro grande erro que eu estou a dizer, que é esta questão também com o nosso presidente, e eu já tinha chamado a atenção numa carta que eu havia escrito para ele, foi a questão de olhar que tinha que combater a corrupção com um exército de senhoras. É um grande erro que ele cometeu. É uma das falhas que cometeu. Sabes por causa de quê? Imagina, eu vou dar só 2 exemplos, por exemplo, da sua excelência vice-presidente do partido, Luísa Damião, e da presidente do tribunal, a ex-presidente, por exemplo, do Tribunal de Contas. Ambas, o que aconteceu? Todas elas ficaram marionetas dos filhos. É o que lhes fez com que elas tivessem gestão de danos. Não quer dizer que elas não são boas, não quer dizer que elas não são competentes. Então, a mulher tem limites, quer por questões dos filhos, quer por questões, por exemplo, de parceiros, que são os homens. E elas acabam sempre por ser dominadas. Então, você não vai levar à frente do combate um exército de senhoras para combater a corrupção. Tinha que procurar homens que, na verdade, estavam totalmente alinhados com os mesmos objetivos que ele tem. E eu sempre chamei a atenção no camarada presidente João Lourenço que era um erro estar a pegar em senhoras para combater a corrupção. Tinha que ser ele a pegar grandes homens para tal. Imagina as grandes potências mundiais. Encontras as mulheres nos sítios chaves, alguns sítios mais ou menos limitados. Mesmo no próprio Estados Unidos da América. Até hoje tem receio de meter um homem, uma mulher como presidente. Até hoje, por exemplo, a Rússia, que são as grandes potências mundiais, a China, tem receio de mais ou menos apostar em questões de desafio. Por causa de quê? Porque a luta de leões ou de animais selvagens não é para você meter, por favor, questões de fácil fragilidade. 2 mulheres foram nomeadas como responsável provincial do SIC. Achas que também não haverá resultados? Não haverá. Eu estou a dizer isso por causa de quê? Porque outra época de experiência minha. Elas acabam por ficarem arrogantes. Eu, toda procuradora, por exemplo, que vem à minha frente para ter um caso, e você vê que ela está manipulada, você vê que ela esconde-se atrás por causa do medo também que tem, porque eu sou frontal,
e tu notas que ela não consegue confrontar-me, então ela começa a sentir aquela questão do medo, e o medo o que é que ela faz? Só fica atrás da arrogância. Então significa dizer não pode haver esperança por causa do fenômeno que ele está a combater, que é a corrupção. Não é senhora que tem que combater isso. E eu vou lhe dizer só uma coisa, nós cá na Willa, por exemplo, já falei no camarada presidente João Manuel Gonçalo Lourenço, nós tivemos 2 grandes procuradores, que eu dizia, se você apostar nesses 2 miúdos, você vai ter sucesso no combate à corrupção. Eles metem lá em cima, no que perto do Dr. Peter Gross. Todos aqui, eles foram ocorridos porque queriam ser assassinados. E eu aconselhei eles, é melhor vocês aceitarem sair daqui da Willa, porque senão vão vos assassinar. Vocês não têm proteção. Está a falar de quais? Por exemplo, temos o doutor Adão do Nascimento, foi um procurador que poderia ser assassinado aqui, que também estava implacável para o combate à corrupção. E eu não digo que o camarada presidente João Manuel Gonçalo Lourenço tem que olhar que as pessoas existem que querem ajudá-lo para combater, mas ele tem que começar a mudar a questão dos instrumentos que ele utiliza. O outro é o doutor Custódio, também saiu daqui com a mesma situação, também poderia também ser morto. Eles todos eram próximos de mim e eu aconselhei, por favor, vão. Não vale a pena ficar aqui, vocês serão mortos. Eram pessoas sérias para o combate à corrupção? Para combater a corrupção. Quais são os grandes males, pelo menos em 5 minutos, por favor, resume-nos, quais são os grandes males da província da Willa? Os grandes 5 males, por exemplo, que eu gostaria é que a Willa está capturada pela corrupção e está encabeçada pela Sua Excelência Senhor Governador Provincial da Willa. E a Sua Excelência Senhor Governador Provincial da Willa acabou também por reter ou cafrincar ou mais ou menos acorrentar todas as forças possíveis que poderiam combater isto. Estou a me referir à oposição na província da Willa, está acorrentada. Também foi corrompida. Apesar que eu não consigo provar, mas eu indica exatamente, indícios apontam isso. A própria PGR está totalmente também cafrincada. Os tribunais também estão na mesma situação. Esses são os grandes males que temos. E para dizer que a Willa, se dizer que vai ganhar as próximas eleições, então, para mim, que nós do MPLA ganharmos as eleições de 2027 na Willa, é fraude. Não há como a gente ganhar, porque totalmente há muito roubo. E agora, o último mal que aqui posso citar é um indício muito forte de que houve roubo. A Willa foi utilizada para roubo de 283 milhões de dólares norte-americanos no ano passado, que era para a requalificação da segunda fase. Por quê? Porque a lei diz que o presidente da República só faz ajuste orçamental quando existe uma fonte assegurada de financiamento. E ele fez isso em julho de 2023. E o governador, o ano passado, em janeiro, foi claro a dizer que não, já está prestes a sair. E só se comprou, nesse mesmo questão, só se asfaltou a cerca mais ou menos, talvez, de 5 km ou 10 km, mas 10 até muito, arriscaria muito, talvez 5 km, que foi asfaltados. Só se comprou no mesmo projeto, só se comprou 6 caminhões de recolha de lixo, de tipo Vox, que 4 ficaram aqui e uma ficou na Chibia e outro foi para Matala. Outro foi a questão por fim, foi a questão da reabilitação só do edifício daqui dos bombeiros. E praticamente, se você vê nos 280 milhões de dólares, não é de Kwanza, milhões de dólares, talvez só 20 podemos dizer que foram utilizados. Para onde foi esse dinheiro? O resto? Aquela máfia que eu estou a dizer, essa máfia envolve sempre o governador ou o governo da província da Willa, envolve as finanças, envolve pessoas próximas do presidente da República e do Tribunal de Contas. E mais ou menos por ali o dinheiro foi embora. E para mesmo terminar mesmo, era para dizer que... meu Deus, tenta me passar agora ele a falar. Para terminar, era a questão do orçamento geral do Estado. Sim. O orçamento geral do Estado, todas as infraestruturas que lá custam para 2025, mas isso é a nível nacional. Todos os governadores, na minha ótica, estão envolvidos, são de obras já feitas e já pagas. E o presidente já falou isso publicamente na entrevista, de que já pagou as mesmas obras. E elas estão novamente no orçamento de 2025. Esse é o grande mal. Por isso é que eu tenho estado a dizer, o maior problema não é a gente estarmos a pagar, né? 67% do orçamento pagar dívida. É o que os 33% que sobram também não vão para a população.
para a satisfação da necessidade da população. Mas sim que... É preciso reforçar a fiscalização. Mas a fiscalização, sim, mas reforçar que tipo de fiscalização se tudo está um sistema de máfia e de lobbies. O grande problema é esse, aquilo que o presidente tem que fazer e ainda para deixar para o próximo legado do próximo presidente que vem, ele tem que já se apressar agora e eliminar o ordenamento jurídico angolano. Muito obrigado, Sr. Francisco. Bem, nós vamos terminar, mas queríamos tanto conversar mais com o Sr. Francisco, mas por conta também da nossa agenda precisaremos de efetuar outras saídas. Nós agradecemos, demos aqui, ou seja, ouvimos aqui alguns detalhes sobre a realidade do país em si e também ficou alerta para o Presidente da República, que ele também que tem que ver, neste caso, com as grandes denúncias a nível da província da Huila, quer também do país. Então, aqui fica a atenção para as vozes autorizadas deste país, para que levem em consideração alguns pontos aqui que foram levantados. Aqui ficam as saudações de Isidro Canganjo, aqui ao microfone, e Moizinho Júnior, o meu cameraman. Ficamos para mais tarde com outras informações, uma vez que neste exato momento o Partido Liberal está caminhando para o encontro com o governador da província da Huila e depois poderá partir à província do Namibe, onde poderá cumprir mais uma agenda da apresentação do seu partido fundado, ou seja, que teve o seu aval no dia 29 de janeiro do ano em curso. Saudações, estamos juntos.